Bom, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né, para esse nosso encontro aqui. Hoje o nosso treinamento ele vai ser bem rápido, né? Vai ser algo aí que com certeza nós vamos juntos aprender um tema que é a maior dificuldade do brasileiro. Então, deixa eu só compartilhar a tela aqui. Aí, maravilha. Bom, vamos lá. É, Esse, para mim, sem dúvida, é um dos temas mais desafiadores, né, das pessoas, porque eu costumo dizer que não é o quanto a gente ganha, mas o que a gente faz com esse dinheiro, né? Porque a maioria das pessoas que chegam, por exemplo, para trabalhar junto conosco, com a Jean Rosé, começam a desenvolver esse negócio, essas pessoas elas tomam a decisão para fazer o negócio como uma renda extra. Então, ou seja, essas pessoas elas têm uma fonte de renda, vivem, por exemplo, sem as vendas, sem os bônus da Geonzi até hoje, e quando elas chegam, por exemplo, como uma renda extra, já seria algo a mais para as pessoas. Porém, a maioria das pessoas, com o dinheiro que entra mais, isso fica muito nítido que não é só ganhar mais dinheiro. A gente precisa começar a dominar e ter um controle sobre esse dinheiro e hoje eu quero trazer para vocês algo aqui que eu sei que é um desafio, né? A gente treinando time, treinando pessoas, a nossa própria experiência, né? Acho que todo mundo nesse modelo de negócio perde dinheiro, seja vendendo fiado, seja porque a gente aprende da pior forma, aprende praticando. Então a ideia aqui realmente é nós construirmos uma comunidade próspera, construirmos aí realmente uma liberdade financeira, dominar. E é algo que eu entendi isso e ajustei pelo meio do caminho, né? E no final vou poder mostrar para vocês o quanto que isso vem me ajudando, né? E às vezes tem pessoas que têm resultados maiores, mas que financeiramente talvez estão um pouco até mais enrolado, né, do que a gente. Então vamos lá. Uma pergunta aqui sincera. Quem de vocês que está aqui na sala hoje que tem pelo menos R$ 5.000 guardados e totalmente disponíveis? Ou seja, 5.000 assim que para uma emergência, para uma oportunidade, igual um PAD, né? Quem tem esse dinheiro guardado, né? Talvez para fazer, realizar uma viagem, um sonho, né? Normalmente, quando a gente faz essa pergunta, e, por exemplo, nós fizemos um treinamento aqui segunda com quase 15 pessoas, apenas duas pessoas na sala tinham a disponibilidade. Então, isso mostra para a gente que, e a maioria das pessoas, por exemplo, vocês estão aqui, talvez trabalhem 10, 15, 20, 30 anos já, e não ter 5.000 guardado é um sinal de alerta que nós precisamos juntamente corrigir. E eu falo por mim, porque eu acho que essa é uma missão que eu quero, já vem carregando, falando sobre isso, sobre gestão, porque eu sei que isso vai fazer as pessoas conseguirem pôr a cabeça no travesseiro, né, dormir melhor, poder ter uma paz, né, para poder desenvolver o negócio da forma correta, não precisa aquele desespero, ter que, né, atropelar processos, e isso é muito importante. Então, isso é uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente, mas é uma pergunta também que nós podemos fazer para as pessoas do nosso time, quando você for apresentar oportunidades. Ó, responda aqui, você tem pelo menos R$ 5.000 guardados hoje, disponíveis? E a resposta da maioria talvez vai ser a mesma, né, de não ter. Então, a nossa missão com esse desafio é o desafio que vai mudar o seu bolso e construir sua liberdade financeira. Mais do que o dinheiro, nós vamos construir um método, uma forma de você aprender a construir e a acumular de uma renda, né? Então, a missão aqui é R$ 5.000, né? Então, a missão até chegar a dezembro, para a gente passar um ano novo, um Natal e um ano novo melhor. Imagina você com pelo menos R$ 5.000 guardados, acumulados ali. Então, nosso desafio é exatamente esse. E qual que é a realidade, né, do brasileiro hoje? Então, vamos lá, do bolso brasileiro. 8 em cada 10 famílias estão endividadas. Um nível de endividamento gira hoje de 77 a 78%. Ou seja, de 10 famílias, 8 estão endividadas. E isso é preocupante, né? Então, isso é um dado que não é só com a Jean Rosé,
é com a maioria das pessoas. E falta de poupança, mais de 70% da população não consegue guardar nada no fim do mês, ou seja, a pessoa pega o salário já está comprometido, né? A pessoa consegue sempre viver, vive sempre no limite ali, aparece um imprevisto e a gente sabe que todo mês ou sempre aparece um imprevisto, é o carro que estraga, é a geladeira que estraga, é alguém que fica doente, é uma conta que aparece extra, então sempre vai existir imprevisto, não é? A gente gostando ou não. O que diferencia é que quando a gente tem essa condição financeira, tudo isso muda. É, e a maioria das pessoas, né, elas aprendem na prática. Então, ou seja, nós não tivemos uma instrução, né, de quando a gente nasce, passa pela infância aí, a gente não tem uma instrução, né, na escola, dos nossos familiares normalmente. Então a gente vai errando, igual eu falei, começa a vender, vende fiado, começa a ir aprendendo na prática ali, e a gente vai perdendo dinheiro aprendendo na prática, né? Então, ou seja, a maioria das pessoas elas vão crescer sem essa orientação, né? Sem uma educação financeira durante a sua infância ou a juventude, né? E automaticamente isso gera muitos prejuízos, porque a gente não lidar com o dinheiro, a gente tem medo, né? Quando fala, nossa, tem que aprender sobre dinheiro, a gente já vai achar chato, vai achar um tema chato, e quanto mais, menos a gente se interessa por isso, menos a gente vai dominar sobre ele, por isso não adianta só ganhar dinheiro. E liberdade de crescimento. Então, ser um empreendedor, Jean Rosé, vai muito além de vender produtos incríveis. Significa ser o dono do seu próprio destino. Mas a verdadeira independência só chega quando aprendemos a dominar o nosso dinheiro. E aí volta no que eu falei no começo. Tem pessoas que, por exemplo, vão ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, mas não vão enxergar a cor desse dinheiro. Então, eu conheço pessoas que talvez estavam ganhando 30, 40, 50 mil reais, que estão mais endividadas que pessoas que estão ganhando menos. Por quê? Não é somente sobre ganhar dinheiro, mas o que eu faço sobre ele. E aí eu volto a dizer, na Jean Rosé, as pessoas chegaram até a Jean Rosé sem depender do dinheiro da Jean Rosé. Então, se a pessoa aprende a ganhar 200, 500 mil reais a mais, esse dinheiro a mais já seria para ser esse desafogo, seria para conseguir ajudar a resolver alguns problemas, mas se a gente não aprender e não entender sobre isso, não vai adiantar ganhar mais dinheiro. Ganha 500 hoje, 1.000, 5, 10, 20 mil, e daqui a pouco continua endividado porque não aprendeu a dominar, né? E a maioria das pessoas não ganham dinheiro ou não conseguem acumular o dinheiro porque elas não têm um método. Você fala para ela, como é que eu vou começar a guardar dinheiro hoje? A maioria das pessoas não tem um método. Como que eu faço isso? Qual que é a forma que eu vou acumular dinheiro? E aqui eu vou trazer para vocês um método que eu acredito que é uma das formas mais simples. Qualquer pessoa consegue realizar esse desafio, né? E no final desse desafio, você vai ter acumulado R$ 5.050. Então, a primeira decisão que uma pessoa que está aqui precisa tomar é a decisão de entender que, opa, se passar 5, 10 anos eu continuar do jeito que eu estou, eu vou estar do jeito que eu gostaria, eu vou ter conseguido juntar pelo menos R$ 5.000, amanhã ou depois vai aparecer uma oportunidade muito boa, eu não vou ter o dinheiro de novo. Então, eu tenho que tomar uma decisão e entender, ó, o caminho que eu estou seguindo não está legal. Eu preciso mudar esse caminho e essa decisão ela precisa acontecer. Por quê? Nós vamos encontrar pessoas que vão encarar o desafio e vai ser o que faltava para ela ajustar e poder agora ter um caminho, começar a dominar o acúmulo de dinheiro, né? E vai ter pessoas que vai encontrar aqui o desafio, vai até começar, mas logo vai parar. Tem outros que nem vai perder tempo, né? Ah, eu nem vou fazer isso aqui, depois eu vejo, depois eu entendo certinho como que funciona. E teve pessoas, por exemplo, no nosso treinamento segunda-feira, que já durante o treinamento já começaram a colocar em prática, já começaram a ir para cima do desafio, né, que é o desafio dos 100 depósitos, né, que eu vou explicar para vocês aqui na prática como que funciona esse desafio. Por quê? No final, o acúmulo dos R$ 5.050 ele está ligado a um hábito que ele vai ser construído. O hábito de você se desafiar a ter que fazer 100 depósitos. Como assim, Rodrigo? Vamos lá, na prática aqui. Eu vou mandar uma tabelinha para vocês, que é essa que está do lado aí, ó, desafio 100 depósitos. E ali ele fala, ó, quem economiza, realiza. E ele tem 100 números, como está mostrando na tabela para vocês aí. Então, por exemplo, ele tem de 0 do 1 ali até o número 100.
Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão definir um envelope ou uma conta no banco que você não movimente dinheiro. Ó, essa conta eu vou usar só para receber dinheiro da Jean Rosé, dinheiro de lucro de venda, e eu vou definir se vai ser no envelope ou pode, por exemplo, hoje tem pessoas que vai ter dificuldade, vai mexer no dinheiro, porque é um hábito que talvez está instaurado nela ali. Ela vai precisar, talvez, arrumar uma lata, fazer um furo ali para ela pôr um depósito, para ela não mexer e abrir só no final, concluir, quando ela concluir ali o depósito, os 100 depósitos. Então, ou seja, você precisa definir hoje que você já vai imprimir essa tabela, né? Ó, amanhã, se eu tiver a impressora em casa, eu já faço isso hoje, senão amanhã eu já vou numa gráfica e já vou imprimir essa tabelinha para começar assim, o mais rápido possível. Porque o mais rápido, o mais veloz vence aqueles que sabem mais. Então, ou seja, você definiu a forma que você vai guardar esses depósitos. E aí, como que vai funcionar? Então, por exemplo, aqui, a princípio, a ideia é que você use toda a sua renda. Então, talvez a tua renda do seu salário, do seu emprego, se você tem outras fontes de renda, se você fizer uma venda de alguma coisa, receber um dinheiro de qualquer coisa. Por exemplo, eu fui na padaria, sobrou lá de troco para mim, R$ 2 de troco do pão que eu comprei. Se eu quiser já usar para depositar, ele já vai valer. Então, você vai começar a criar uma musculatura para todo o dinheiro que entrar na sua mão. Você vai separar. E olha como que é simples. Então, vamos supor que eu fui na padaria e sobrou R$ 1. Eu vou lá e deposito R$ 1 e eu vou marcar aqui na tabelinha, por exemplo, o 01 ali, ó. Eu vou tentar passar aqui o mouse para ver se Ó, então eu vou marcar aqui, eu vou pintar esse quadradinho, canetinha, um lápis, eu vou pintar ele, fazer um X. Ou seja, significa que eu já depositei a casinha do 1. Amanhã eu vou lá, fiz uma venda, sobrou R$ 10 para mim de um produto e eu quero já fazer o depósito. Vou separar R$ 10 do lucro de um produto que eu recebi. Eu vou aqui na casinha dos R$ 10 e deposito os R$ 10 e marco a casinha dos 10. Igual tá aqui, ó, por exemplo, tem o de 1, tem o 2, tem o 3 ali que tá amarelinho já pintado. Então, o que que você vai fazer? Cada depósito que você vai fazer, você vai pintar essas barrinhas. Quando você terminar os 100 depósitos, você vai ter acumulado R$ 5.050. Nossa, Rodrigo, mas essa semana eu não consegui. É impossível uma pessoa não ter pelo menos R$ 1, porque ali você vai ter depósito de 1. A hora que você pintou de R$ 1, você já não tem mais a casinha de R$ 1. Aí você vai ter a de R$ 2, de 3, de 4, de 5, 6 e vai indo. Ah, entrou, essa semana eu fiz uma venda e deu um lucro aqui de R$ 100. Eu vou lá e deposito 100 e já pinta a casinha do 100. Então, eu já não tenho mais um depósito de 100 para fazer. Eu vou ter de R$ 99, de 98, de 97. Ou seja, é algo que, assim, vai te desafiar e vai criar uma musculatura que é a disciplina. Tem gente que me perguntou, Rodrigo, eu posso fazer o depósito uma vez no mês? Não. O ideal, já já nós vamos falar da frequência. Você vai fazer vários depósitos, né, durante o mês, durante a semana. Por quê? Para o seu cérebro acostumar que isso é bom, que você vai batendo meta. Então, cada casinha que você pintar é uma meta que você está avançando. E quando nós estamos batendo meta, o nosso cérebro entende como positivo. Assim como alguém que entrar nesse desafio e não terminar ele, não bater uma meta, o cérebro entende como negativo. E toda vez que a gente não bate metas, a gente se frustra e isso é negativo. Né? Então, isso aqui é algo que a gente precisa entrar, entender que ele vai gerar, lógico, no primeiro momento você vai precisar do dinheiro, você vai ficar doido para mexer no dinheiro, que é normal, mas é importante ter um método. Então, até a Agda postou aqui, né? A gente fez a reunião segunda, ela já fez o terceiro depósito dela. Depois, se vocês tiverem aí, o pessoal que participou segunda, vou pedir se vocês tiverem com a planilha fácil aí, para vocês mostrar para a gente aqui, para compartilhar. Daqui a pouco eu abro aqui para vocês compartilharem a experiência. Então, a maioria das pessoas não consegue acumular porque não tem um método, não tem um número, um objetivo final. Aqui, você vai ter um objetivo, e o que eu recomendo vocês imprimirem essa tabela e deixar ela na geladeira da casa de vocês, um lugar que você vê todos os dias,
para que você possa chegar e ter o prazer. Nossa, vou depositar aqui R$ 5 hoje. Ótimo. Você já está concluindo mais um degrauzinho. Amanhã fez mais uma venda. Vai lá e marca outro degrauzinho. Recebeu um dinheiro de outra coisa, não é nem da Jean Rosé. Porque aqui, a princípio, nos próximos treinamentos, nos próximos desafios, eu vou trazer metas de, por exemplo, vender 100 produtos, né? Aí a gente vai partir para números de vendas focados só no lucro da Jean Rosé. Mas hoje a ideia é realmente trazer essa disciplina para a vida. Então, é de salário que você receber, é de um dinheiro extra que entrar, é de alguma coisa que você vendeu que está parado, enfim, de tudo que você pegar, você vai ter esse objetivo ali. Né? Então, é algo bem simples. Então, são 100 depósitos que você precisa fazer. E já eu tiro a dúvida aí. Então, o que vai acontecer? O alvo final aqui para a gente. Em dezembro de 2026, no pior cenário, nós vamos ter acumulado 5.050. Então, se você conseguir concluir os 100 casinhas ali que você pintar, você vai ter acumulado R$ 5.050. Então, a ideia desses 5.050 é o quê? Rodrigo, eu tenho uma dívida que eu preciso livrar. A hora que você terminar esse valor, você vai conseguir quitar essa dívida à vista. Ah, eu quero me livrar das minhas contas. Rodrigo, eu quero usar esses 5.050 para comprar algo, para comprar o meu PAD. Eu quero comprar tudo em produto de José. Eu quero realizar um sonho. Quero comprar um notebook, quero comprar um celular, quero comprar, seja o que for. A meta, no final, a hora que você conseguir chegar nesse valor sem mexer nele, você vai conseguir quitar aquela dívida, mas mais importante, você vai ter encontrado o método e a disciplina para você conseguir realizar isso. Então, o milagre da constância financeira. Ao finalizar os 100 depósitos da tabela, você vai acumular 5.050 guardados. Seu caixa forte construído sem esforço, pronto para alavancar seus sonhos e garantir a reposição do seu estoque ou realizar os seus sonhos aí, né? Primeiro passo, então, planejar. Use a tabela com 100 microvalores definidos para arriscar a cada depósito realizado. Executar, então, ou seja, realizar os depósitos de forma diária ou semanal, por isso não fazer apenas um depósito no mês. É melhor você dividir ali e ir fazendo, né? Vou mostrar aqui a quantidade mínima, pelo menos por semana. Né? E o segredo está exatamente nessa consistência, não no valor isolado. Ah, eu fui lá e depositei R$ 500 num dia e depois fico o mês inteiro sem depositar. Não, é melhor que você deposite 20 num dia, 50 no outro, vai criando essa, para todo dia o teu cérebro lembrar que você tem que ir lá e pintar uma casinha, que você está avançando em direção a um novo hábito, né? E terceiro, né, conquistar, né? Finalize o ciclo com no mínimo R$ 1.000 intacto. Este é o alicerce para a sua liberdade financeira. Mas, Rodrigo, como assim R$ 1.000? Até o final do ano, dezembro, nós temos 5 meses e pouquinho, 5 meses e meio. Então, a ideia é, se eu dividir os 5 meses, ele vai dar uma média de R$ 1.000 por mês. Então, passados aí 30 dias, por exemplo, até o final do mês que vem, pelo menos, você precisa ter acumulado R$ 1.000 já. Né? Dentro dos depósitos ali, você vai somando mais ou menos. Porque se você conseguir manter essa média de R$ 1.000 durante 30 dias, temos 5 meses praticamente, no final você vai estar alcançando seu objetivo. Então, é uma forma de você medir. Então, imagina, daqui 30 dias você ter conseguido já acumular R$ 1.000, teu cérebro vai falar, nossa, eu consigo mais do que eu imaginava. Né? Tem gente que talvez vai se surpreender, vai conseguir juntar isso daí mais rápido do que o normal ali, né? E a primeira conquista, nossa meta de partida, então, é extremamente simples e altamente transformadora, que é guardar os R$ 1.000 no primeiro mês, né? O poder do hábito, dividido em pequenos depósitos diários e constantes. O desafio treine o seu cérebro a poupar antes de gastar, criando uma barreira contra imprevistos, né? Então, ou seja, você vai criar algo aí que ter o dinheiro na conta vai te trazer paz, segurança, sabendo que você pode tomar decisões mais assertivas ali, né? E a frequência e ritmo. Qual que é a meta mínima? Rodrigo, no pior cenário, eu preciso fazer pelo menos 2 depósitos na semana. Isso vai ajudar você no foco ali no hábito. Excelente ponto de partida, né? Ensina o cérebro a separar recursos de forma regular, sem pressionar o orçamento. E o cenário ideal, pelo menos 5 vezes na semana. Isso vai acelerar ainda mais, multiplica a velocidade da tua conquista, constrói um caixa forte, saudável,
rapidamente para o seu negócio. Rodrigo, por que no mínimo 2 vezes na semana? Cara, se a pessoa não conseguir realizar um depósito de R$ 1, de R$ 5, de R$ 2 na semana, ela vai precisar realmente assumir esse desafio com mais força ainda. Então, é algo muito palpável. Quando alguém falar para você que não conseguiu fazer na semana, ou seja, ali nós temos opções de depósito de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, R$ 10. Então é possível, né? Então, se ela puder fazer um depósito grande e um menor, ela vai riscando rapidamente. Tem gente que encara esse desafio com 100 dias, lança o desafio para 100 dias, que vai dar 3 meses e 10 dias ali, né, praticamente. Então, tem gente que acelera, ó, eu quero buscar essa meta o mais rápido possível. Você que vai determinar, Rodrigo, eu quero fazer 2 depósitos no dia. Ótimo, fez venda lá, viu que dá para já realizar 2 no dia, 3, ou a cada venda que você fizer, você já vai lá e faz um depósito também. São formas que você vai criando, né, o desafio, né? E aqui eu quero trazer para vocês uma análise de lucratividade por produto. Porque por que eu encaro muito essa oportunidade da Jean Rosé como uma oportunidade que a gente tem nas mãos para ajudar o maior número de pessoas? Porque nós temos produtos de qualidade altamente lucrativos que se eles tiverem uma gestão financeira, uma pessoa que chega para fazer esse negócio como renda extra e usar esse dinheiro a mais que ele constrói com a Jean ele consegue mudar de vida. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. O preço do ômega 3, o preço dele ali, R$ 109,90 para o cliente, é o valor final de venda. Ele sai para a gente o custo R$ 65,94. Ou seja, eu tenho um lucro de R$ 43,96 de lucro, né? Que eu vou ter de lucro na venda de apenas um ômega 3. Então, se eu entendo quanto que eu estou pagando no ômega, que é o custo dele, e quanto que eu ganho em cada ômega, eu já preciso separar esse dinheiro. Eu não posso misturar esses dois valores. Eu fui lá na franquia, comprei um ômega, eu sei que eu paguei 65. Quando eu vender para o meu cliente final, o pior cenário que eu possa ter ali é na entrega do produto eu pegar pelo menos o valor de custo. Esse é o primeiro, é o princípio básico do nosso negócio, né? Assim, no pior cenário, Rodrigo, você não vende fiado? Eu falei, olha, não, eu preciso pelo menos de uma entrada do produto. E é isso que nós temos que ensinar o nosso time a fazer. É melhor deixar de fazer uma venda do que fazer ela fiada, porque ela vai, principalmente quem está começando, está com pouco estoque, está com pouco dinheiro, você vai lá e vende o produto para o cliente fiado. Aí demora 60 dias para ele te pagar, e chega 30 dias, aí chega no dia de você receber, você não recebe. Aí você estava contando com o dinheiro. Se você passou no cartão, aquilo que era para ser positivo começa a ser negativo. Daqui a pouco a família, o esposo, a esposa começa a pressionar, mas você está gastando dinheiro com esse negócio, estamos tendo que pagar cartão, tirando dinheiro do salário para pagar produto da Jean Rosé, sendo que era para ser o contrário. O dinheiro da Jean Rosé era para chegar e agregar a renda da família. Mas isso é óbvio, a gente precisa educar as pessoas, entender, começar a ter essa gestão, esse controle, para poder trabalhar isso daí, né? Então, o lucro do perfume ali, por exemplo, R$ 95,94. Eu coloquei o preço do aloe vera no preço normal, né? Agora, se a gente for somar, o lucro aumenta ainda mais, mas vamos considerar aqui em preços normais, né, que o aloe vera tem ali. Quanto que ele custa? Eu preciso conhecer o custo do produto, porque na hora que eu vender o produto, R$ 77,94, eu tenho que guardar para mim ir lá e recomprar um novo produto. Então, isso é uma meta que as pessoas precisam ter também. Ó, qual que é a meta mínima de estoque que eu quero ter? R$ 500, R$ 1.000 de produtos à pronta entrega? Vendi um produto, o custo é sagrado, não é mais do Rodrigo, o custo é da empresa Rodrigo. Eu preciso guardar agora esse custo e ir lá e comprar. O que eu faço quando eu vendo um produto? Eu já vou lá e reponho ele de novo, independente se eu tenho venda ou não. Isso faz com que o meu caixa sempre esteja protegido, porque eu invisto dinheiro de novo num produto para ter ele a pronta entrega. Assim eu não vou gastar o dinheiro no mercado errado, não vou pôr gasolina com ele, né? Enfim. E aí o meu lucro ele está claro ali quanto que eu vou ter de lucro em cada produto, e isso é importante a gente entender. E aqui, olha só, gente, por que, que nós temos um negócio poderoso? Se o lucro é R$ 43,96 do homem, se a pessoa vender apenas 10 unidades durante 30 dias, ela já tem 439,60 de lucro. E isso aqui é poderoso, sabe por quê?
por uma pessoa ganhar, por exemplo, vamos arredondar ali, R$ 440 de aumento no salário dela, é quase impossível. Uma pessoa falar assim, ó, eu vou receber de aumento aí quase R$ 400 de aumento. E isso a pessoa ela consegue realizar através, por exemplo, de uma renda extra com ômega 3, falando de 10 unidades. Ou, se for o perfume, por exemplo, se ela vender 10 unidades durante 30 dias, que é totalmente possível, quase R$ 1.000 de lucro a mais. E eu tenho certeza que uma pessoa com uma gestão financeira que, que conseguir fazer R$ 1.000 a mais por mês de renda extra, com uma gestão financeira organizada, ela consegue mudar o padrão de vida dela. Rodrigo, como assim ela consegue mudar o padrão de vida? Talvez uma compra que ela está escolhendo produtos no mercado, se ela ganhar R$ 1.000 todos os meses a mais, ela consegue fazer uma compra melhor para casa, ela consegue pagar a parcela do carro que ela talvez queira trocar, ela consegue pagar a parcela de um financiamento de uma casa. Então, ela consegue fazer uma viagem, mas se a pessoa estiver organizada. Se ela não estiver organizada, ela pode ganhar 1.000, 2.000, 3.000, que ela não vai ver a cor desse dinheiro. Ela vai vender, vender, vender. E é por isso que as pessoas cansam dentro do negócio, porque elas não têm objetivo, não têm meta, aí vende alguns meses que são normal dentro do mercado comercial. Então, tem meses que são meses de alta, que vende muito, e tem meses de baixa, isso é normal. Aí, quando baixa, a pessoa fala assim: ah, esse negócio não está dando certo, eu vou parar. Se a gente for numa grande loja aqui da cidade ou num estacionamento, vai ter os meses que eles mais vendem e os meses que eles menos vendem. Qual é a diferença? É que eles entendem isso e nos meses de baixa, quando está organizado, eles superam isso. E no nosso negócio, se a pessoa não tem uma gestão, o mês que ela ficar um mês com uma venda um pouco mais baixa ou com comissões menores, ela já quer desistir, já quer parar, porque o negócio não está dando certo. Então, se a pessoa entender isso daqui, então, olha ali, se a pessoa vender 10 magnésio, R$ 639 de lucro, né? Ah, vendeu 10 aloe vera, R$ 500 de lucro no mês. Vendeu 10 creminhos de mãos ali, que é um produto simples, fácil de acesso, R$ 164 de lucro. Então, nós temos um produto que gera lucro, mas esse lucro só vai ser real se a gente conseguir ter essa gestão financeira, né? E a nossa nova realidade aqui, a base sólida para o nosso crescimento, é cuidar da saúde financeira do seu negócio, que é o que garante que o seu lucro de hoje transforme na realização dos seus sonhos de amanhã. Dê o primeiro passo hoje com a comunidade próspera. O que a gente mais encontra é pessoas que vendem há 10, 20, 30 anos, mas que não realizam nada, não conseguem conquistar nada, né? E aqui a gente vem falando muito sobre isso, né? Eu, por exemplo, eu sempre comento, eu juntei, né? Eu comecei criando um hábito com coisinhas pequenas, comprando um tênis de R$ 300. Eu colocava a meta, o objetivo, separava o custo-lucro, e isso ia fazendo meu cérebro acreditar. Pus uma panela elétrica para casa, que paguei cento e pouco, o meta do lucro para me comprar, para ir criando musculatura. Depois já comprei um notebook de R$ 3.000, só com o lucro das vendas. Comprei um relógio, tirei passaporte para minha família, enfim, um monte de conquistas pequenas através dessa disciplina que eu fui construindo. Mas não foi sempre assim, eu sempre tive dificuldade também de gerir, né, o meu dinheiro, e eu tenho essas pequenas metas, primeiro, para mim aproveitar o lucro das vendas, continuar no meu objetivo claro, e isso está transformando a minha realidade. Olha só para vocês verem, depois que eu tive a disciplina de começar a ter uma gestão financeira. Hoje, em um dos meus investimentos, em dinheiro aplicado, guardado que eu já tenho, eu comecei dentro da José, já quase R$ 120.000 guardados, investidos. Hoje, óbvio, eu estou investindo dinheiro, porque eu estou aprendendo a lidar com o dinheiro, mas eu cheguei na Jean Rosé sem nada, sem nenhum real. E isso está transformando o meu resultado, né? E aqui eu quis mostrar para vocês, porque às vezes as pessoas devem pensar assim, ah, pessoa que é triplo diamante, é mais fácil falar disso, guardar dinheiro, né, conseguir juntar, porque está num nível, num patamar. Essa outra conta aqui é uma conta que eu comecei a usar, né, da Caixa, que eu não nem usava essa conta para nada. Eu falei, ó, eu vou usar essa conta aqui do Caixa Tem para mim guardar só o meu dinheiro de venda, só o meu lucro das vendas eu vou guardar ali. Então eu guardo tanto no envelope quanto nessa conta para mim receber os lucros
da Jean Rosé eu mando para lá. Agora, semana passada eu fiz uma revisão no carro, paguei 1.100 só de revisão do meu carro. O que, que eu fiz? Fui lá e tirei do dinheiro do lucro meu das vendas. Não precisei mexer em outros dinheiro. E agora eu tenho outros objetivos, vou lá e acumulando de novo. Então, estava com quase 3 mil reais guardado, né? Que eu estava com a meta de viajar para a Europa, mas vou ter que dar uma adiada. E eu quero levantar o dinheiro para minha viagem para a Europa só com o lucro das vendas. Porque quando você tem um objetivo claro, você vai conseguindo alcançar. Então, ou seja, esses são alguns dos dinheiros que eu tenho aplicado. Tem na conta da Priscila, tem uma outra reserva de emergência, temos outros dinheiros investidos. Então, ou seja, tudo construído nessa base do envelope, nessa gestão financeira que as pessoas negligenciam, né? Se vocês entrarem no meu canal no YouTube, tem um vídeo lá, provavelmente deve ter uns 6 anos, 7 anos. Acho que quando eu cheguei na Jean Rosé, eu gravei um vídeo que eu estava dentro do carro, que tinha acabado de entregar os produtos para um cliente. E o que, que eu fiz? Eu já separei, eu nem ponho o dinheiro na carteira, eu guardava no bolso para, ó, esse aqui é o meu lucro, eu já vou guardar o meu lucro separado para eu chegar em casa e já separar esse dinheiro. Então é uma disciplina que eu entendi rápido que se eu não corrigisse, eu ia quebrar a cara, porque a gente aprende com o erro de outras pessoas, né? Pessoas gastando dinheiro. Então o que eu recomendo vocês hoje, abra uma conta, pega um banco que você tem aí, talvez você não movimente nada nele, use só para guardar o lucro, talvez dentro do envelope. Quer usar também uma caixinha, uma lata ou um envelope também para dinheiro físico, você também consegue fazer isso. E antes de eu entrar aqui para conversar com vocês, pedir para algumas pessoas mostrarem, eu só vou entrar rapidinho nessa campanha aqui que a Jean lançou do Aloe Vera, aproveitando que para falar sobre ele. E olha só o diferencial que uma pessoa, né, vendendo o suco do aloe vera, ela fez. Ela imprimiu um material mostrando ali o como usar do aloe drink, os benefícios que ele tem, quais são as vantagens da pessoa, e entrega junto com o cliente um material desse. Vocês acreditam que tem pessoas vendendo os mesmos produtos, mas de formas diferentes? E é isso que eu falo para as pessoas, quando a gente aprende a aplicar coisas diferentes, né? Vai ter um monte de gente vendendo produtos por aí de diversas marcas, mas o que que faz você se tornar uma pessoa diferente de todo mundo? Uma simples ação, um simples fato desse faz o teu cliente ter educação, ele começa a ser educado, faz com que esse cliente volte a comprar de você, porque ele sente confiança, você transmite para ele a autoridade naquilo que você está fazendo. Então, uma simples dica que eu vejo que faz pessoas gerarem recompras e recompras e recompras, e às vezes tem gente que está desesperado só vender, entrega um produto. E se a pessoa vender bem, começar a gerar valor na vida das pessoas, isso vai retornar, mais dinheiro para ela depositar depois dentro dos envelopes, conquistar grandes coisas. Então, só quis compartilhar isso aqui com vocês para vocês verem o quanto que dá para a gente ser pessoas melhores, né? Pessoas aí que com certeza agregam valor na vida de outras pessoas, né? Augusto, Agda, Roseli, vocês aí que participaram, vocês estão com o papelzinho de vocês aí só para a gente mostrar para a turma e tirar as dúvidas. Ó, Agda, abre aí seu microfone e fala um pouquinho para a gente como que foi para você depois que você teve essa experiência, se você já conhecia isso daqui ou não, como que foi para você? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Não conhecia, né, esse modelo. Já tentei uma vez, né, fazer o quadro dos sonhos. Quase conseguia pegar a minha airfryer, mas aconteceu os imprevistos, não peguei. Só que agora peguei firme, né? Hoje ganhei um bônus que não estava esperando. Já fiz 2 depósitos. Hoje inteiro meu terceiro e pretendo chegar nesses 5.050 antes de dezembro. Quero ir para a convenção com esse dinheiro. Ó, que legal, parabéns. É isso aí. Mostra aí pro pessoal a tabelinha como que ela tá pintada, né? Olha lá, ela fez um depósito. Qual que é os valores aí, Agda? Fala aí pro pessoal ver. Um de R$ 2 que eu fiz ontem, o de R$ 40 que eu comecei na segunda e hoje um de R$ 100.
Olha que legal. Maravilhoso. Ó, para vocês verem, gente. Fez um depósito de R$ 2. Então, assim, é muito fácil conseguir alcançar. É difícil porque a gente vai quebrar um hábito que a gente não tem, mas se você tomar a decisão, R$ 2 é totalmente possível. Parabéns, Agda. Obrigado. Augusto e Roseli, vocês estão com o de vocês aí? Como tá? Fala, Rodrigo, boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tá sim, Rodrigão, ó. Tá aqui. Eu já fui no mais difícil primeiro, que já é para quebrar a crença. Vamos de 100 primeiro, né? Que aí depois vai ficando mais fácil. Então já risquei aqui. Achou um método aí super válido, né? Uma coisa simples que, assim, se realmente se programar para fazer, acontece. E uma dica importante: grave um vídeo sobre isso daqui. Acabei de gravar um vídeo, subir nas minhas redes ali, de uma forma bem simples, bem básica. A pessoa falou assim: que jeito que é isso daí? A primeira pergunta que eu fiz foi: você já tem uma outra fonte de renda? Ou só uma? Aí a pessoa falou assim: eu tenho só uma. Ó, te aconselho a fazer uma outra forma de renda e se precisar eu posso te ajudar a construir essa fonte. Aí a pessoa já quer saber até mais. Então, mas a ferramenta já é para fazer o dinheiro, aprender a guardar, mas também pode ajudar para cadastrar aí, né, Rodrigão? Perfeito, olha aí para vocês verem. É algo que a gente gera. Porque, ó, qual que é a nossa função dentro desse modelo de negócio, gente? Nós resolvermos problemas de pessoas. Então, nós temos um produto que, normalmente, quando a gente vai vender, é para resolver o problema de alguém, o produto que a gente está vendendo. O perfume, que é para deixar a pessoa mais cheirosa, o suplemento para trazer mais saúde, enfim. E nós sabemos que a maioria da população mundial tem problemas financeiros, a gente agregar valor na vida das pessoas também vai ser uma oportunidade. O Augusto está usando aí muito bem. Valeu. Roseli, quer compartilhar com a gente a experiência? Bom, eu ontem eu peguei o meu, né? Já recebi um dinheiro, né? Já marquei, já fui nos R$ 100 também. E aí hoje eu fui na padaria, né? Aí sobrou um troquinho lá de R$ 1. Eu já coloquei no cofrinho também e já risquei também. Então dá para fazer tranquilo. E é muito bom. Aí. E isso, gente, é algo que vai ser o pontapé. Depois vocês vão ver que vocês vão lançar desafios, não vai precisar usar a tabela, né? Vocês já vão fazer automático, mas terminou a primeira tabela, comece a próxima, comece a próxima. Quem tem o esposo ou a esposa, traga ele para fazer junto com você. Por quê? Porque você vai conseguir alcançar mais rápido o primeiro. Não tem que ser cada um fazer o seu, não. Vamos colocar um objetivo para nós bater junto a meta, porque se você bater os 100 depósitos ali o mais rápido possível, é algo positivo. Você tem pessoas envolvidas na causa, né? Você tem um parceiro ali de repente, compartilhe com ele. Outra coisa importante que faz as pessoas conseguirem ter um resultado também interessante. É você compartilhar essa meta com outras pessoas. Igual o Augusto falou de gravar um vídeo. É isso. Quando você grava um vídeo mostrando que você está começando um desafio, seja para postar no grupo do seu time, seja para postar nas redes sociais, você está assumindo compromisso. E automaticamente, quando você começa a se comprometer, a chance de você fracassar, de deixar ali, ela vai diminuindo. Não quer dizer que você não vai falhar, mas você diminui. Se você tem pessoas da tua equipe, você começa a trazer elas também para fazer o desafio, você começa a compartilhar. Tanto é que o que a gente está pedindo para os nossos consultores aqui que já estão topando o desafio? Todos os dias que fizer um depósito, tira uma foto lá e posta mais um depósito realizado, mais um, porque isso vai gerar uma comunidade, vai fazer outras pessoas querem saber, mas você está se comprometendo. Porque pensa bem, eu falar para vocês do desafio, aí chegar lá no final do ano, eu não fiz nenhum. Então eu também vou depositar e vou pintando os meus. Eu, por exemplo, aqui, ó, eu carrego meus envelopes comigo. Tem aqui custo empresa Rodrigo e lucro da empresa Rodrigo. Então eu guardo, eu separo o custo do lucro e algumas coisas que eu recebo em Pix já vai para a conta lá do meu caixa, a conta separada. Então eu uso das duas maneiras. Quem tem dificuldade, no envelope vai sofrer porque ele fica fácil você tirar o dinheiro.
mas depois que você controla sobre isso, talvez arrume uma lata que você não consiga tirar o dinheiro, aquele cofrinho que você só vai conseguir depois se quebrar. Comece a criar barreiras, mas assuma o compromisso, sabe? Poste no grupo, comente com as pessoas que você está fazendo um desafio. Quanto mais você falar dele, mais você está se comprometendo. Quanto mais você fala, mais você se compromete, porque você vai precisar depois mostrar para as pessoas que está dando certo. E a notícia boa é que se no final você conseguir vencer isso, você criou um hábito novo, que esse é transformador, mais do que o dinheiro, e aí você vai conseguir dominar o seu dinheiro. E segundo, você vai ter acumulado aí 5 mil reais, algo incrível. Você vai conseguir talvez pagar dívidas que você está acumulando de uma vez, à vista. Vai conseguir depois, né, fazer isso. E não se preocupe se você falhar. Continue. Fala, cara, essa semana eu falei. Não para, recomeça, mas vá continuando e faça parte dessa comunidade, porque eu não tenho dúvida que é isso que vai mudar a vida das pessoas. É isso que vai fazer a gente daqui a pouco falar, ó, eu estou vendendo produto, mas eu estou realizando coisas. Porque, gente, só vender e só ganhar dinheiro não resolve nada. Quem tem alguma pergunta aí quiser abrir o microfone, pode fazer, que a hora de tirar dúvida é agora. Oi, Rodrigo, boa noite. Oi, Boa noite. pessoal. Marisa, aqui de Porto Belo, Santa Catarina. Prazer estar com vocês. Ô, Rodrigo, eu não conhecia esse método, achei muito interessante e eu queria compartilhar, né, uma experiência que eu fiz uma vez, que olha só como que é, né, a questão realmente do hábito e do bloqueio, que você vai entender agora, né? Eu morava em São Paulo, meu neto era pequeno, minha filha também. E eu falei, esse ano nós vamos passar Natal e Ano Novo na praia. E eu não tinha dinheiro, né? Eu trabalhava pra caramba, tal, assim, né? Era CLT mesmo na época. E minha filha falou, mas como, mãe? Eu falei, vocês vão ver, vamos ter uma surpresa. Eu comecei a pegar todas as moedas que eu recebia de R$ 1 e de 50 centavos e eu comprei um cofre. E eu fui o ano inteiro, eu não usava. Se eu pegasse uma moeda de R$ 1 e de 50 centavos, ia ser guardado lá, né? No final do ano, né, quando nós fomos, eu passei a praia, eu paguei a pousada, nós ficamos uma semana na praia, passamos Natal e Ano Novo, tomaram sorvete, enfim, sabe aquelas férias assim, ó, sem medo. Eu não lembro quanto que na época eu guardei, né? Daí eu peguei e falei, bom, agora o ano que vem nós vamos fazer uma viagem melhor. Então eu vou comprar um porcão. Eu comprei um porco bem grandão de cerâmica. Mas olha o que que aconteceu. Mais ou menos na metade do ano, né? O porco já estava quase na metade. Entrou ladrão na minha casa. E eles levaram tudo. Aí eu falo para você do bloqueio, né? Que a partir daquele momento eu nunca mais guardei dinheiro. Olha que interessante, Rodrigo. Hoje, quando você me mostrou esse método aqui, eu falei, olha, eu fiz um negócio sem direcionamento, como você falou, né? Totalmente sem instrução nenhuma. E eu fui guardando do jeito que eu achava que eu podia guardar. O que sobrava, eu fui colocando ali. E esse método, esse lance que você falou da gente realmente fazer o nosso cérebro assimilar aquilo, né? É muito real. É muito real, porque você vê, eu criei um bloqueio tão grande na época, as crianças choraram tanto, a nossa viagem, o que nós estava programando, e eu simplesmente parece que eu apaguei da minha mente. E olha só quando você falou aqui hoje, né, que eu não conhecia, eu fiquei tão feliz assim de lembrar que realmente a gente pode fazer, né? E agora com educação, com direcionamento, né? Então, estou fazendo parte da tua equipe agora, né, Rodrigo? A gente está se conhecendo agora, né? Então, assim, eu estou bem feliz, muito obrigada, gratidão, né, por estar dando esse direcionamento. Eu acho que a gente tem condições realmente de trazer muita gente a fazer isso, aprender isso e até para mim mesmo, para sair da situação que eu me encontro hoje, é o primeiro passo para dar para fazer essa caminhada aí. Então, só agradecer mesmo por tudo que você trouxe aí para gente. Para mim, nossa, foi muito grandioso, porque realmente tirou um bloqueio e me fez lembrar de algo que eu consegui, e é leve, você consegue com tanta leveza, simplesmente o fato de você colocar o teu cérebro naquilo ali, você ter aquela disciplina, a gente realmente consegue chegar lá.
Muito obrigada, tá, gente? Obrigada mesmo, pessoal, por ter compartilhado aí. Tô bem feliz de estar aqui com vocês. Maravilha, obrigado aí por compartilhar. Vocês viu, gente? Isso que ela falou é legal, porque muitas vezes a gente até faz, mas quando a gente aprende um método, depois a gente sabe como chegou, né? Porque é igual até eu vejo no nosso modelo de negócio, quando a gente chega, algumas pessoas graduam sem saber como chegou. É importante a gente entender o método, porque depois nós vamos ensinar outras pessoas. E até aproveitando isso que a Marisa falou, isso é algo que, assim, a gente precisa fazer isso, gente. Trazer pessoas junto para o desafio. Então, por exemplo, todo mundo aqui tem algumas pessoas ali na equipe, ó, chama a pessoa, liga para ela ou marca pessoalmente. De repente você já imprime e fala, ó, eu queria falar contigo, vamos fazer esse desafio junto? Porque imagina você indo, mas com dois, três, cinco pessoas do teu time também caminhando junto. Não é só você, você vai começar a ficar feliz porque tem pessoas fazendo, e eu acredito que nosso papel realmente é fazer as pessoas que chegarem até nós saírem melhores do que elas são. Então, e isso é algo que eu não tenho dúvida de que vai ajudar, né? O Adson até colocou ali nos comentários que o rei, o Manuel Antônio, né, que é do time dele lá de Cupira, ele fez isso e comprou um terreno. Vocês têm noção do que é a pessoa com essa disciplina poder comprar um terreno? É algo poderoso, gente, que a gente tem. A Gerline até comentou que ela tem a caixinha, que ela já adquiriu na franquia. Eu lembro que o Watson já tinha feito isso no passado, né? Acho que até disponibilizou caixinhas já pronta para a equipe. E é isso que a gente precisa fazer. Falar disso daqui mais vezes, repetidas vezes, trazer pessoas, compartilhar. Então, compartilha a hora que você tiver alguém do teu time também conseguindo o primeiro depósito, o segundo. Tudo isso são conquistas em direção que aí, usando o que o Augusto falou, eu vou conseguir trazer gente nova para o negócio e gente nova entrando da maneira correta, já tendo realmente. Porque o que a gente mais encontra é a gente que vai chegando, chegando e não cuida da gestão financeira, daqui a pouco, da mesma velocidade que entra, elas param, né? Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aí para a gente esclarecer e fechar aqui o nosso encontro? Entenderam sobre a marcação dos números ali? Tranquilo? Dita, entendeu? Ô, Rodrigo, será que depois você pode compartilhar esse material para mim? E Claro, mandar a com certeza. tabelinha ali? Vou compartilhar com vocês. Me lembrem também de depois me chamarem aqui, todo mundo. Eu não vou postar essa tabelinha no grupo, porque as pessoas vão olhar lá, não vão entender nada, às vezes vai querer ver, achar. Não. Então, as pessoas que talvez se interessarem sobre isso, que elas procurem alguém de vocês, né, para poder vocês passem para eles como que funciona, para que senão a pessoa vai lá olhar a tabelinha, não vai entender nada, o que é isso aqui. Então, a ideia é realmente a pessoa, ó, quer fazer? Então tá aqui tá a tabela. Quem tem equipe, eu recomendo você talvez até imprimir essa tabelinha, deixar ela e colar na geladeira, deixar num lugar bem visível, para você lembrar que tem uma missão, que é o 100 depósito aí. Você pode fazer isso em 100 dias, ou até o final do ano, em 5 meses, né? Ou até mesmo antes. Então, vamos em busca aí de uma vida melhor, né? Pessoal, acho que é isso. Tenha uma ótima noite. Obrigado pela presença de cada um de vocês e que nós possamos juntos aí construir, né, pessoas melhores e automaticamente ajudar outras pessoas também, né? Obrigado, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.